adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. Quando ele faz assim, beleza? Boa noite, amados, a paz do Senhor, a graça e paz, bem-vindos ao nosso culto de adoração, de louvor. Você que está em casa, você que já chegou aqui no nosso prédio principal, que alegria recebê-los. É uma honra de me dirigir a vocês como servos e servas do Senhor, os filhos de Deus, a igreja amada, as pedras vivas que se levantam para estarem cultuando nesta noite ao nosso Deus, amém? Eu gostaria de convidar você a ler Salmos 100. Glória a Deus. Salmo 100, versículo 1, que diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra maravilhosa que Ele está liberando agora nesse início de culto. Então, celebrar o Senhor é exatamente isso. É já entrar na presença dEle, é já chegar aqui, já estar se preparando lá na sua casa, sabe, com essa expectativa de alegria, de poder sair da sua casa. Diga: sair da minha casa, do meu trabalho, e já nessa expectativa de adorar ao Senhor, de se oferecer como oferta agradável a Ele. Então é isso que este salmo nos instrui. Ele diz: celebrem, tenha alegria, tenha júbilo em estar adorando, em estar cultuando ao Senhor. Diga aí no seu lugar: é uma honra para mim. Eu quero ouvir a sua voz. É uma honra para mim cultuar ao Senhor. É uma honra para mim, um sacrifício vivo, sair da minha casa para honrar e adorar ao meu Deus, porque a palavra diz que Ele é bom e a sua misericórdia me alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. É por causa da misericórdia dEle. Não é porque somos bons, mas é porque Ele é bom e misericordioso. Posso ouvir um amém bem forte? Você pode levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e render graças ao Senhor aí no seu lugar, dizendo a Ele: Senhor, nós te agradecemos,
porque nós estamos aqui nessa noite. O nosso coração tem alegria de estar em Ti. O nosso coração tem alegria e prazer de estar na Tua casa. Ó amado Espírito Santo de Deus, nós consagramos a Ti esse tempo. Nós dizemos, ó Pai, que este tempo, este ambiente pertence a Ti. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar. Vem, Senhor, derramar mais de Ti. Nós estamos abertos para nos oferecer e para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como herança. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua presença e pelas bênçãos que o Senhor já está derramando neste lugar, porque a Tua palavra, ela é fiel, e é a Tua palavra, Pai, que está em movimento aqui neste lugar. É a Tua palavra, Pai, que já está agindo. É a Tua palavra, Senhor, que está quebrando todo jugo, toda limitação humana. É a Tua palavra, é a Tua palavra, e nós fazemos menção da Tua palavra no início desta reunião, declarando que o Senhor é bom, o Senhor é bom, e as Suas misericórdias, elas se estendem de geração em geração. Nós Te adoramos, Senhor, e Te bendizemos por isso, e Te aplaudimos e dizemos: é com júbilo e ações de graças que damos início a essa reunião, para a Tua honra e para a Tua glória. Aplauda! Vamos celebrar a Ele. Vamos celebrar juntos. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Oh, vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Aleluia! Senhor Jesus, viemos Te encontrar pra juntos Te adorar. Adora o Rei com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos Te ofertar a gratidão que flui. Recebe, Senhor, de nossas almas. Nós alçamos nossa voz como um brado de louvor que explode em nosso coração. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória nesta noite. Nós queremos iniciar este ano crendo que a nossa vida vai ser uma vida de total oferta a Ti, entrega, devoção, porque só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és maravilhoso. Aleluia! Todo ser na terra e no céu
louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vamos cantar juntos, vem, cante. Vamos festejar juntos ao nosso Rei. Vem, adore ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Adora o Rei, Ele venceu e Ele está aqui. O Senhor habita em meus nossos louvores. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença, ela é real. E o Senhor está aqui nessa noite. Será que aí do seu lugar você pode fechar os teus olhos e sentir a doce presença do Senhor? Essa presença que nos alegra, essa presença que nos transforma. E nós sabemos que aonde a presença do Senhor está, a alegria, a regozijo, a paz, a leveza. Creio que você vai sair daqui mais leve, mais livre, porque a presença de Deus está aqui neste lugar. E Ele está aqui porque você está aqui. Então isso já é um motivo de muita alegria, amém? Aleluia. Vamos fazer essa oração, vamos cantar juntos. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Aleluia. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz Tua alegria, se Tua presença só traz Tua alegria, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Aleluia. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua
força, tua alegria é a minha força. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos. Se você quer entrar, então declare: eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria me fortalece, Deus. Se tua presença, oh, tua alegria sempre será a minha força, o meu regozijo, a minha paz. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esse mesmo Espírito, feche seus olhos. A presença de Deus está aqui nesta noite, amém? Aleluia. Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus que é um Deus do impossível, que me deu forças e alegrou o meu coração, me levantou e me deu um livramento. Os meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu Espírito, nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Onde estão os que se levantaram pra me acusar? Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que
se levantaram, já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus que é um Deus do impossível, que me deu forças e alegrou meu coração. Me levantou e me deu um livramento. Os meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo, abriu minha sepultura, me deu seu Espírito, nada vai me parar. Esse é meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. O inimigo vai tentar de todas as formas levantar pessoas para dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, para tentar frustrar os seus sonhos, os seus projetos. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, amém? O nosso Deus, Ele tem planos para cada um de nós. Então por isso continue a sonhar, continue a planejar, continue buscando ao Senhor. Porque quando Deus tem um plano para as nossas vidas, o inferno tem que estremecer, ele tem que retroceder. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? Aleluia! E eu creio em nome de Jesus que cada projeto que está aqui, que cada pedido de oração está sendo atendido, está sendo respondido. Porque em nome de Jesus nós cremos que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, e que Ele vai fazer. Eu não sei quando Ele vai fazer, aonde Ele vai fazer, em que momento Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer, amém? Segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque muitas vezes nós nos frustramos porque nós queremos que Deus faça segundo a nossa vontade, nós queremos que se cumpra a nossa vontade e esquecemos a vontade de Deus. Mas na verdade, quem tem que prevalecer é a vontade do Senhor. E que nessa noite nós possamos entender isso, que a vontade de Deus prevaleça na minha e na sua vida, amém? Então nós vamos repetir mais uma vez, declarando que esse é o nosso Deus. Levante suas mãos, levante a sua voz de todo o seu coração e creia, tome posse da sua vitória. Aleluia! Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Declare. Esse é o meu Deus. A igreja declara. Esse é o meu Deus. É o Deus que te cura e que te livra de todo mal. Esse é o meu Deus. É o Deus que restaura a sua família. Declare. Esse é o Deus que vai te dar a vitória em nome de Jesus. Esse é o meu Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aplauda mais forte, esse é o nosso Deus. Por isso que nada pode calar a voz dos adoradores. Quantos adoradores nós temos aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém, igreja? Nós cremos que esse ano vai ser o ano da plenitude, do avivamento. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você será totalmente satisfeito no Senhor. O seu lugar de mais prazer será aos pés do Senhor. O lugar onde você vai sentir mais alegria de estar é diante do Senhor. Oh Pai, nós queremos retornar ao primeiro amor. Nós queremos te amar mais. Nós queremos nos render mais. Nós queremos nos prostrar mais. Nós queremos chorar mais na tua presença, Senhor, e reconhecer que tu és o Deus da nossa salvação.
Obrigada, Senhor, porque estamos aqui iniciando mais uma etapa. O Senhor te deu mais 365 dias à sua frente para que você possa fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena? Então vamos começar. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Esse é o nosso Deus. E os meus pecados suportou. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. Nos gestos simples de amor, nos obedecer, Ele triunfou. Esse é o nosso Deus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Aleluia. Pai, nós sabemos que a Tua presença está neste lugar. Nós cremos no milagre que começou na cruz. Jesus foi baixado dela, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós cremos naquele que vive e reina hoje e todo sempre,
Estamos aqui cultuando a um Deus vivo, não a um Deus morto. Recebe, Senhor, todo louvor, toda honra e glória. Somente Tu és digno. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Olha para quem está perto de você. Dê uma palavra de saudação, cumprimente. Deus abençoe, a graça e a paz. Seja bem-vindo. Pode sentar abençoado e que Deus fale com você nesta noite poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a todos que estão aqui nesta noite, agradecer também àqueles que estão em casa, que estão impedidos por algum motivo de não poder virem à igreja, mas estão acompanhando o culto, estão cultuando conosco. Quero também agradecer a todos aqueles que estão em trânsito, viajando, passeando, trabalhando. Como é bom nós podermos contar com a tecnologia e a modernidade, porque aonde quer que estejamos, na hora do culto, nós podemos acessar a internet e cultuar. O lugar onde você está se torna um lugar abençoado, um lugar santo, porque Deus se faz presente aí onde você está, por conta do seu coração e por conta do culto que acontece neste momento. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Eu já estava com saudade de vocês, eu só vi vocês ano passado. Teve um irmão que me ligou, bravo: pastor, não vai ter reunião no domingo? Eu disse: não vai, irmão. Ele disse: por que não vai? Eu falei: por que você está perguntando, irmão? Você não vai nem no culto. Tem gente que gosta de implicar, né? Ele não vem nem na igreja. Naquela época de pandemia, pastor, não vejo a hora da igreja voltar para estar com os irmãos cultuando. Desde então nunca mais deu as caras, evaporou. Mas, enfim, estamos de volta, amém? Estava com saudade aí do teu irmão, da tua irmã? Glória a Deus, aleluia. Foi na casa de alguém comer um frangão? Um peru, um chester, uma leitoa, um pernil, glória a Deus, é bom. Luiz Alberto querido, como é que está você? Na paz? Deus te abençoe muito. Douglas querido, Rose, aleluia. Michele, Dani, Lucas, Neide, aleluia. Juninho, tudo bem, queridão? A esposa, Rose, Hamilton, aleluia. Jaque, Leandro. Leandro, eu nem quero conversar com você, porque você vai alongar a conversa. Eu não quero ver você bravo, tá bom? Enfim, jump, pula. Aleluia, glória a Deus. É bom vê-los. É bom estar aqui entre vocês, pessoas que me amam, e pode ter certeza que vocês são amados por mim como pastor desta humilde igreja e amados pelo Senhor. Ele morreu por você naquela cruz e Ele ressuscitou por você. Amém? Tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Como é teu nome? Vinícius, seja bem-vindo, viu, Vinícius? Deus abençoe vocês. Mais alguém? Segunda vez? Terceira? Eu estou vendo que a família da Nadir está ali em peso. Olha só. Só tem gente bonita nessa família, né, Nadir? Puxou você, né? Tá bom, sejam todos bem-vindos. Amém? Amados, estamos começando. Oi, mais alguém?
Tudo bem? Eu sei o teu nome, mas diga para nós, como você chama? Caio. Acertei? Caio. Uma vez perguntei, tinha um menininho rebelde, ele falou, o nome dele, ele falou, você é surdo, pastor? Já pensou, gente? A gente passa vergonha, né? É que eu não ouvi mesmo, né? O Charlie corte de cabelo novo, parece um monge tibetano. Importante é a Grazi gostar, né, Grazi? A Grazi é cabeleireira, então ela não gosta de ter muito trabalho. Ela fala, amor, 0, 1. Charlão, a gente está com muita saudade de você também, tá bom? Glória a Deus. Amém. Amados, eu vou entrar direto na palavra por conta de um mover que é importante e a gente não pode perder. Nós temos que ter sensibilidade em nosso espírito para entender quando as águas se movem. Vocês se lembram daquele homem que ficou durante muito tempo, anos e anos, ao lado do tanque de Siloé, esperando o anjo agitar as águas, e ele nunca foi curado? Acho que ele ficou lá quanto? 38 anos? Confere aí para mim. 38, né? Pastora aqui já me deu o respaldo. Obrigado, pastora Márcia. 38 anos esperando o sobrenatural de Deus. Quantos anos? Quanto tempo você já está esperando o sobrenatural de Deus na sua vida? Imagina que a história é a seguinte: existia algo de sobrenatural que acontecia naquele lugar. Em um determinado dia do ano, aquelas águas começavam a borbulhar, elas eram agitadas, e diziam que era um anjo que movimentava as águas, e o primeiro que entrava no tanque era curado, era sarado, era liberto, não importava a doença, a enfermidade, a moléstia, um milagre acontecia. E um dia, Jesus aparece lá, e vai conversar com um homem que estava lá, esperando pelo seu milagre, aleijado. E ele pergunta para aquele homem se ele queria ser curado. Ele dizia: eu não tenho quem me coloque no tanque. Sempre quando eu vou descer, alguém vai na minha frente e pula. Eu estou aqui esperando o meu milagre há 38 anos. Ele não sabia que quem estava conversando com ele era a própria cura. Era o milagre em pessoa. Era o Cristo encarnado, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu e se despiu de toda a sua glória, e se tornou como nós, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para levar as boas novas do reino. Ele não sabia quem estava falando com ele, e você não sabe quem está falando com você. Você pensa que é um homem, você pensa que é apenas o pastor, aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você convive.
aquela pessoa com quem você tem amizade. Mas Deus está falando com você. E Deus vai falar através de alguém. Naquele dia, o céu comunicou uma verdade através da boca de Jesus. E aquele homem foi curado, sarado, liberto. Aquele homem teve que pegar a sua esteira, a sua cama, dobrar, colocar debaixo dos braços, ir para casa são, porque algo de sobrenatural aconteceu. Quando você chega aqui, você não vem para ter um encontro com o homem, você não vem para assistir e aplaudir um pastor. Não ande atrás de celebridades. Você precisa compreender o plano eterno de Deus, aquilo que Ele está para fazer na sua vida. As águas não serão agitadas, as águas já estão sendo agitadas. Deus já está soprando, algo está acontecendo, e o povo de Deus muitas vezes não está percebendo. Falta temor no coração, discernimento. Você precisa ter uma visão espiritual para poder compreender o profético, para não andar no natural, no humano, na carne. Deus tem algo esta noite para entregar para você, algo que você está esperando há muito tempo. Mas me permita falar algo. Você pensa que está esperando há muito tempo, mas o céu está esperando há mais tempo que você. O céu está esperando o teu posicionamento. O céu está esperando o seu despertar, o abrir dos seus olhos, o amolecer do seu coração. O céu está esperando por um encontro há muito mais tempo que você. Talvez você esteja aqui embaixo pensando apenas naquilo que vai te beneficiar em alguma área. Não é pecado você desejar uma casa, um carro, um apartamento na praia, um emprego melhor, segurança na área financeira, econômica, material. Talvez uma cura, um livramento de uma injustiça, de uma perseguição, de uma ameaça. Eu não sei o que você está esperando de Deus, mas uma coisa eu posso te falar: o céu está à espera de um encontro com você. E este encontro vai acontecer quando você quiser se encontrar com Ele. O problema é que nós chegamos aqui, vamos embora do mesmo jeito que viemos, ou piores do que quando viemos. Na sua casa você não tem mais disposição de buscar a Deus, de cultuá-lo, de louvá-lo, de adorá-lo. Você tem privado o encontro do Senhor com você. E a palavra diz que se você abrir a porta, Ele vai estar do outro lado. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir esta porta, eu entrarei e cearei com Ele. Ceia fala de intimidade. Não são todos que compreendem a importância do cear, principalmente na nossa cultura ocidental. Quando nós falamos de cear, nós nos lembramos do cálice e do pão. Mas só participa do cálice e do pão aqueles que compreendem o que é intimidade com Ele.
Porque não adianta você comer de um pedaço de pão, beber de um cálice de vinho, se você não tem a revelação da intimidade, do pertencimento, da aliança. Nós precisamos ativar isso no nosso espírito, no ano de 2023. Este ano é para nós o ano da plenitude e do avivamento. Você precisa desejar tudo o que Deus tem para você. Isso é plenitude. Você precisa da bênção completa. Muitas vezes Deus começa a fazer e você para e não recebe a bênção completa. Tem gente que está doente, começa a tomar um remédio, melhora e para o tratamento. A caixa de remédio fica lá. Não interrompa o que Deus já começou a fazer na sua vida. Quem quer frear você e impedir que a plenitude de Deus aconteça é o diabo. Então você precisa estar desejoso para receber aquilo que Deus tem para te entregar. Você não vai sair deste encontro vazio. Todos aqueles que se encontraram com o Senhor saíram renovados, revitalizados, fortalecidos, transformados, mudados, plenos. Você precisa ativar isso em você, porque se você não compreender que algo espiritual está acontecendo aqui nesta noite, você sai vazio. Você ouve apenas um homem, você não recebe a mensagem. Tire os olhos do mensageiro e coloque os olhos na mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Deus quer te resgatar da morosidade, da negligência, da passividade. Antes de Deus te colocar de pé, Ele quer te colocar de joelhos. Não haverá nenhum encontro poderoso com Deus se Ele não começar de joelhos. E isso não acontece apenas em um dia, 3 dias, uma semana, um mês ou mais. Todo encontro precisa ser prolongado. Todo encontro precisa ter continuidade. Você começa bem, daqui a pouco, por alguma razão, desanima, fica desmotivado, desencorajado, sem iniciativa e para. O inferno ganha, o inferno avança, mas se você se posicionar em Deus, você vai receber algo que é precioso da parte do Espírito Santo, algo que você talvez até hoje não tenha sentido falta, mas a tua alma grita, o teu coração está sedento e faminto para receber aquilo que só o céu pode te entregar. Talvez você tente preencher o vazio do seu coração com tantas outras coisas, e quanto mais você se alimenta daquilo que anestesia sua alma, mais faminto e sedento você fica, porque este é o processo de Deus, de completar uma obra na sua vida, e Deus é fiel para completar a boa obra que Ele já começou. Ele não vai começar, Ele já começou.
Deus não vai desistir de você. Portanto, não desista de Deus. É começo de ano. Deixe o Espírito Santo ativar em seu coração esta fé, para que haja posicionamento, para que haja continuidade, para que você possa romper. Caso contrário, você vai caminhar como você tem caminhado, sem viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Algo precisa acontecer para impactar você, para despertar você, para fazer você se dobrar, se humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor. Tudo que tem acontecido não tem sido suficiente. Você sofre hoje, daqui a pouco você está frio, insensível, indiferente novamente. O que precisa acontecer? Se entrega. Não se entregue parcialmente, se entregue totalmente. Aprenda a dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero muito mais. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quase. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Oh! Eu quero mais, eu quero mais. Fique de pé um pouco, por favor. Vamos cantar juntos. Eu quero mais, eu quero mais. Oh! Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Batera. Mais de Ti. Mais uma vez. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Começo. De Ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de Ti. Faz de novo impetuoso, aumenta o fogo, Vai! mostra a Tua glória. Sobe! Faz de novo impetuoso, aumenta o fogo, mostra a Tua glória. Pega o tom. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais deste. Eu quero mais, eu quero mais. Traz a unção para este lugar. Eu quero mais. Traz a presença para este lugar. Eu quero mais deste. Oh! Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais deste. Começo. Faz de novo impetuoso, aumenta o fogo, mostra a Tua glória. Faz de novo impetuoso,
momento é um momento onde você precisa se treinar. Não se trata de ativar a tua emoção, mas se trata de você entrar por um portal. Se trata de você entrar no mover que está aqui, e você precisa receber. O óleo precisa cair sobre a sua cabeça. É a hora que você desarma a sua mente, abre o teu coração e você começa a se humilhar diante do Senhor. Deus, eu não sou nada. Deus, eu não sou ninguém. Deus, me perdoa pela minha arrogância, pela minha prepotência, me perdoa pela minha mesquinhez, pela minha presunção. Tudo que eu quero é te adorar. Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te adorar. Oh, recalabarra xalamanaiaça. Aumenta o fogo, mostra a tua glória, e faz de novo impetuoso. Aumenta o fogo, mostra a tua glória. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Na tua presença, Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Deixa o Senhor te tocar agora. Deixa Ele te envolver. Oh, recala babá, chala, manasso. Fecha os teus olhos. Esquece do que está acontecendo à sua volta. É você e Deus. Fecha os teus olhos. Diga: Deus, eu preciso cair nesse tanque. Eu preciso que isso aconteça hoje. Eu preciso que isso aconteça agora. Jesus está aqui tratando com cada um de nós. Oh, libera, 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 abre a sua boca, levanta a tua mão, começa a orar em línguas. É você e o Senhor. Quanto tempo faz que você não nada abraçadas? Deixa Ele te encher, deixa Ele te tomar, deixa Ele te revestir. O céu está aberto hoje para você. Corre cala baba rachalamanasso e hare calamanasa. Oh! Move-te, Senhor. Ainda tem irmão preso, tem irmã presa. Abre a boca, começa. Não importa se você brigou antes de vir para a igreja, o que aconteceu esta semana, como começou o teu ano. O que importa é que Ele está aqui. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, rebabalabarrachalamanasso. Os céus estão abertos para você. Recebe tudo aquilo que você deve buscar. Oh, mova-te, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ora, não para. Ora em línguas, você que não ora no Espírito Santo, em nome de Jesus, ser batizado no seu lugar, ser renovado esta noite. Mais, Senhor, derrama sobre nós, mais, 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 mais. Oh! Aleluia. Ouvi a voz como de muitas águas. Ora, ora, destrava, deixa Deus te tomar. digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, dia e noite, Cordeiro, digno é o Cordeiro. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
grandioso és tu. Rebaba Shalamanasa Korebe Kinderikaya Sha Herikei Kandalas Torikei Shandainahaso Kore Manasa Shalavanasa. Eis que virei sem avisar, diz o Senhor. Muitos não esperarão a minha vinda, mas te prepara, diz o Senhor, para o grande dia que está próximo. Ore, jejue, se prepare para o grande dia. Oh, recalabaçu, requeixa, marabasa. Oh, rerababore, harere, charobolo, yamalana, se recandalaçu. Amém. Podemos assentar. Da uva amassada se faz o vinho, do trigo amassado se faz o pão, e da azeitona amassada se faz o azeite. Deixe Deus amassar você. Quando o processo começa, você foge. Da uva amassada se faz o vinho, do trigo amassado se faz o pão, e da azeitona amassada se faz o azeite.
O diabo, ele te exalta para te abater depois, mas o Senhor te abate para exaltar depois. Falei sobre a plenitude, quando Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida plena, completa, total, absoluta, plena. Você só vai viver esta revelação quando você viver mais para Ele do que para você, quando você viver mais céu do que terra. Muitos associam o avivamento a sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Isso tudo são marcas do avivamento. Que só acontece pela presença de Deus. Então nós devemos buscar esta presença. Não buscar os sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Note, uma coisa é diferente da outra. A presença é diferente da manifestação. Guarda isso. Uma coisa é diferente da outra. A presença vem a manifestação, e não da manifestação a presença. Então nós precisamos trabalhar essa presença. E como você quer esta presença se você não é presente, onde só Deus é presente? A palavra diz que se você invocar o Senhor em qualquer lugar, o céu baixa ali. Só que o diabo, ele diz, vai durar um dia, vai durar 2, vai durar 3, vai durar uma semana, vai durar um mês, vai durar 3 meses, vai durar 6 meses. O quanto a presença vale para você? Porque se esta presença tiver valor para você, você vai sacrificar a tua vida por ela. Como diz a palavra, aquele homem, ele vendeu tudo que tinha para comprar terras, onde ali estava uma pedra preciosa, um tesouro. Então nós precisamos cultivar essa presença. É como um fogo, ele precisa ser alimentado. Se você não coloca lenha, ele vai morrer, ele vai se extinguir, ele vai parar. Nós não podemos estar aqui o ano todo só ativando o campo da fé, no sentido de você buscar alguma coisa de Deus. Se você chega aqui e como uma criança vai olhar para as mãos dele e perguntar: o que é que o Senhor tem para mim hoje? E ele está esperando você chegar aqui e dizer: hoje sou eu que vou entregar alguma coisa para o Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Deixa eu te falar algo. Eu me lembro de uma vez, eu era novo, estava frequentando a igreja por pouco tempo, eu não tinha nada para entregar para Deus, e naquele dia eu peguei um envelope, e eu escrevi naquele envelope: recebe a minha oferta, Deus, hoje eu estou entregando a minha vida para Ti. Muitas vezes você coloca R$2 no envelope, R$5 no envelope, R$10 no envelope, R$20 no envelope, R$50 no envelope, R$100 no envelope, e você pensa que isso vai promover o teu milagre. Eu falei há pouco, o milagre vem com a presença. A presença não vem com o milagre, com o mover, com a manifestação.
Às vezes, quando a gente entrega alguma coisa para Deus, Ele olha lá de cima e diz: você não entendeu ainda o que eu quero de você. Porque Ele muitas vezes, Ele só pode contar com isso. É a sobra, é aquilo que você não gastou ainda, é o quanto você acha que o reino vale. Aí você dá qualquer coisa. Mas quando você entende, eu agora sou de Deus, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, como diz a palavra. Logo, tudo que é teu é dele, e tudo que é dele é teu. Isso é aliança. Então Deus quer pegar a gente nesse ano de 2023, e ensinar o que é plenitude e o que é avivamento. Esta geração perversa e infiel me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Mateus capítulo 16, versículo 4. Avivamento, ou melhor, os perversos e infiéis continuam a existir, e muitos estão dentro da igreja, não se convertem a Cristo e não se converterão, e você não pode olhar para eles como se fosse referencial. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se você olhar para o homem, você desanima. Aquele que você julga ser mais espiritual te frustra, decepciona, te desilude. Você precisa compreender qual o propósito de Deus para a minha vida. Por que eu estou aqui? Porque pertenço a esta igreja durante tantos anos da minha vida. O que é que Deus quer de mim? Ele está te forjando, e Ele vai te testar antes de entregar algo na tua mão. Estas pessoas, elas buscam a manifestação sem a presença. Hoje nós vemos tanta coisa na internet, igrejas lotadas, pessoas querendo ouvir profecia sem pé e sem cabeça. Eu quero que fale o número do meu RG, do meu CPF, do meu título de eleitor, o endereço onde eu moro, o meu nome. Avivamento não acontece assim. Isso vai impressionar você e impressionar os incaustos na fé, aqueles que são leigos. Mas quando você aprende a beber na fonte, a buscar direto de Deus, algo vai acontecer na tua casa, no teu lar, na tua família, no meio da tua parentela. Eu olho para a irmã Cida está por aí? A irmã Cida, quando ela se converte, Deus começa a fazer uma obra através dela, a ponto de quase todos familiares e parentes estarem convertidos. Eram zombadores, escarnecedores, perseguidores da igreja, pessoas que buscavam deuses estranhos, que serviam a demônios, e hoje são de Jesus. Mas Deus se manifestou por conta da sinceridade de uma mulher humilde e simples, sem formação, mas de coração aberto para receber o que o céu tinha para ela, e ela nem compreendia isso. Algo vai acontecer na tua casa, no teu lar, na tua família. Algo vai acontecer através de você, e você pensa: não pode acontecer através de mim, quem sou eu? Quando Deus me chamou lá atrás, eu pensei assim: eu acho que Deus errou. Um homem de Deus disse: Deus está te levantando para ser um pastor. Eu disse: não pode ser, eu não quero ser pastor. Aí ele disse: Deus escolhe os teimosos. Os teimosos geralmente são os melhores. Paulo era muito teimoso, e Paulo foi apóstolo para a igreja gentílica.
para aqueles que não eram judeus. Deus vai usar você na tua simplicidade, na tua humildade. Deus não olha para formação, status, condição financeira, raça. Deus olha para coração. E eu sei que você tem. Talvez ele esteja um pouco ferido, machucado, mas hoje ele derrama do bálsamo de Gileade nesse coração para curar você. Porque somente um coração curado pode curar, somente um coração sarado pode sarar, somente um coração liberto pode libertar. Você está esperando que outros façam o que Deus quer que você faça. Esta semana foi publicado um banner do ano passado que diz que Deus te chamou para fazer aquilo que você não está fazendo. Deus te chamou para fazer aquilo que você não está fazendo. Então eu preciso fazer. Você tem uma palavra para entregar para quem está esperando esta palavra. E você pergunta, por que o pastor não vai lá? Porque Deus quer que você vá lá. Tem alguém esperando por uma oração, e Deus vai curar esta pessoa através da tua oração. Mas por que o pastor não vai lá? Porque o céu está esperando que você entenda que a hora da tua promoção chegou, e a hora da tua promoção talvez não seja aquilo que você está esperando. E Ele vai te usar. Ele vai usar a tua boca. Se não houver quem pregue, as pedras clamarão. Deus usa até o Paulinho. Paulinho falou, está acontecendo um negócio estranho comigo. Eu vou na casa da pessoa fazer serviço, de repente eu sinto falar alguma coisa para aquela família, algo que está acontecendo, e tem coisas assim que são pesadas. O que é isso? Amados, nem sempre eu fui espiritual. Talvez eu não seja nem tanto assim. Paulo dizia, dentre os pecadores eu sou o pior. Eu digo, dentre vocês talvez eu seja o pior. Mas o reino de Deus não pode esperar. Deus está levantando você hoje. Ele está derramando de óleo fresco sobre a sua cabeça hoje. Ele está colocando sobre os teus ombros a capa. E não negue aquilo que o Senhor está te entregando. Não despreze aquilo que o Senhor está te entregando. Aí você olha para você e diz, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Glória a Deus, porque quando você não é nada e não é ninguém, Deus é tudo. Deus, Ele não quer que você seja crente só na sexta-feira, na hora do culto. Você entra aqui, você representa bem, parabéns. The Oscar goes to, o Oscar vai para. Deus não quer que você venha no culto domingo e faça de conta que é crente. Preste atenção. O diabo já falou no teu coração várias vezes, não adianta orar, porque nada vai mudar, nada vai acontecer de diferente. Deixa essa pessoa viver do jeito que ela quer, deixa as coisas tomarem o rumo que tomar. Preste atenção. Nós fomos chamados para declarar na terra o que é declarado no céu. E somente aqueles que são de Deus vão ouvir da boca de Deus aquilo que precisa para orar, para interceder. Um irmão falou, pastor,
Eu gosto muito quando as pessoas caem no culto, as pessoas são cheias do Espírito, as pessoas caem no poder. Eu falei, irmão, chega uma hora que Deus está derrubando as pessoas por dentro agora. Gente que pensa que é show, espetáculo, apresentação. O importante não é você cair, é o que você faz com a unção depois que você levanta. Quando alguém recebia alguma coisa de Deus, ele saía de lá profetizando, ele saía dançando no Espírito, ele saía embriagado de alegria, ele saía de lá orando pelas pessoas, ele saía de lá expulsando demônios, ele saía de lá ressuscitando mortos, ele saía de lá curando leprosos, limpando leprosos. O maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é a sua salvação. Você que está aqui, você precisa entender o propósito de Deus para a tua vida. Você que é ovelha desgarrada, você não foi chamado para viver sem pastor. Uma ovelha sem pastor é um acidente espiritual. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. Não dá para ser igreja sem pertencer a uma igreja. Não dá para ser exército sem ir no quartel. Não dá. A manifestação tão somente não atesta e endossa a aprovação de Deus. Tem muita gente que está sendo usado e você pensa que essa pessoa é cheia de Deus. Como é que você sabe? É porque você vai estar cheio. Somente uma pessoa cheia vai testificar com outra que também está cheia. A palavra fala que nós precisamos ter discernimento espiritual. A palavra diz que nestes últimos dias, últimos tempos, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Uma igreja não pode atrair alguém para mostrar o quanto o pastor é celebridade. Nós estamos aqui como uma seta que vai apontar para Jesus, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu, aquele que nos remiu, aquele que nos perdoou, aquele que nos salvou. Então, se você não tem certeza da tua salvação, comece a trabalhar essa questão da salvação. Pastor, é complicada? Não. É você dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Você não precisa nem fazer um envelope como eu fiz. Foi simbólico, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu disse, Deus, eu quero te entregar minha vida. E Ele recebeu. Quando você ora, você fala com Deus no seu lugar e diz, Deus, eu até hoje estava meio que descrente, na dúvida. Eu gosto de vir na tua igreja, na tua casa, mas eu não tenho compromisso contigo, e eu tenho as minhas razões para não ter. Já fui muito machucado por onde eu passei, já me frustrei com liderança, com pastores, com igreja, mas o reino de Deus não tem culpa. Deus coloca amor no meu coração, porque Deus, Ele precisa, nesse tempo de plenitude, de avivamento, de pessoas apaixonadas pelo reino. Os perversos e infiéis continuam a existir, e muitos deles, como disse, estão dentro da igreja, não se converteram e talvez nunca se convertam. Busca manifestação, eles buscam a manifestação sem a presença. A manifestação tão somente não atesta e endossa a aprovação de Deus. O avivamento é o fervor espiritual, é a paixão por Jesus. John Wesley chamava de dia do coração aquecido. Ou o teu coração está frio, ou o teu coração está aquecido. Quando o teu coração está aquecido, você quer estar com Ele. Você sai daqui hoje e não vai ligar a TV, não vai ficar na internet. Você vai dizer para a esposa, para o marido, eu quero orar. Aí você tranca as portas, se joga lá no tapete,
abraça aquela almofada e baba colorido. Pastor, eu não sei o que falar. Fala para ele: Deus, eu estou aqui, eu não sei o que falar. Deus, eu não sei orar. Deus, eu quero aprender. Espírito Santo, me ensina. Você vai dizer: eu te amo, eu te quero, me aceita, me recebe, eu te adoro, eu te louvo, eu quero te servir por toda a minha vida. Avivamento é fervor espiritual, é paixão por Jesus. John Wesley chamava de dia do coração aquecido, é derretimento, é a vela pegando fogo e se consumindo. E quando Deus visita a sua igreja e caminha, é quando Deus encontra a sua igreja e caminha no meio dela. Imagina que muitas vezes a gente está aqui, parece que o culto nem é para Deus, falta reverência. A gente chega aqui tão fechado, chateado, aborrecido, nervoso, crítico, analítico, investigativo. Muitas vezes você nem chega. Não vou na igreja não, o que eu vou fazer lá? Vou perder tempo, vou ficar em casa. É melhor ficar aqui descansando, dormindo, assistindo TV, no videogame, na série. Mas quando você se posiciona: eu vou para a igreja com vontade ou sem vontade, eu vou buscar até esse clamor nascer no meu coração de novo, até esse fervor tomar conta de mim, até eu ter esse coração aquecido, até eu viver esse despertamento, porque até hoje o que você viveu foi religião, e quem vive religião hoje está aqui, amanhã não está, hoje está servindo a Deus, amanhã está lá no mundo, hoje está em pé, amanhã está se arrastando. E Deus não pode fazer nada se você não disser: Deus, eis-me aqui. Lembra de Pedro se afogando, quando ele me disse: socorre-me? Aí Jesus toma ele pela mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Deus olha para um crente morno e vê como se ele estivesse morto. Isso é muito forte. Deus olha para um crente morno e vê como se ele estivesse morto. A igreja de Éfeso, no Apocalipse, não tinha pecados morais graves, mas cometeu o maior pecado de todos os pecados. Coloca Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor é intenso, é envolvente, é tocante, é gostoso, é bom. Aqui o Senhor está dizendo que o relacionamento desta igreja de Éfeso deixou de ser um relacionamento de paixão, paixão ardente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então nós temos que orar e dizer assim: Senhor, eu quero lembrar qual foi o pecado que apagou a chama, qual foi o pensamento, o sentimento, a palavra, o que eu fiz, a pessoa com quem eu andei, o que foi que fez apagar esta chama? Foi quando eu parei de vir nos cultos? Foi quando eu deixei de entregar o meu dízimo e a minha oferta? Foi quando eu comecei a andar com certas pessoas que não devia andar, com certos irmãos que eu não devia me relacionar? Foi quando eu deixei de orar, deixei de jejuar, deixei de ler Bíblia?
Foi quando eu entreguei o meu cargo e disse: não, eu não quero mais servir, eu não quero mais fazer a obra de Deus, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. E Deus então está provando você, está testando você, e você diz: não, eu não quero mais, porque tem que ser do seu jeito. Tem coisa que é muito simples para você, você acha que precisa fazer algo de expressão, algo grande, e Deus vai começar com coisas pequenas, singelas. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Nós não caímos de uma vez, nós vamos caindo. Você ainda está aqui, ainda existe uma esperança. Talvez você esteja morno, mas hoje o fogo do Espírito vai voltar a trazer fervura ao seu coração. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. E arrependimento não vem quando você diz assim: Deus, eu me arrependo, me perdoa. Arrependimento é algo que você tem que trabalhar todos os dias na tua vida. Arrependimento é resposta de quando morremos para nós mesmos. Aí você tem que orar e dizer: Deus, eu quero chamar pecado de pecado, eu quero odiar o pecado, eu quero abominar o pecado, eu quero desprezar o pecado. Porque você precisa fazer uma escolha: ou você fica com o pecado, ou você fica com Deus. Ou você fica com o pecado secreto, pecado oculto, pecado de estimação, ou você fica com Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras. Como que você vai ativar esse amor? É quando você se coloca à disposição de Deus novamente. Porque quando você começa a fazer a obra de Deus, o Espírito Santo começa a falar com você e tratar o teu coração, e você vai dizer: eu preciso ser santo, eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer jeito, eu preciso me limpar, eu preciso abandonar esse pecado. Então, quando você volta às primeiras obras, a prática das primeiras obras, daquilo que você fazia de uma forma assim tão apaixonada, era o primeiro que chegava na igreja, o último que ia embora, era servo de todos, era um irmão amado, querido, especial. Tem gente que muitas vezes vai embora e as pessoas não sentem nem falta, sabe por quê? Porque nós caímos desta graça, despencamos desta graça de Deus e das pessoas. E diz mais: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Avivamento é voltar o coração para Deus. E quando o nosso coração aquece de novo pelo Senhor, uma igreja apaixonada nasce. Você quer uma igreja cheia, cheia de pessoas cheias e não de pessoas vazias. Nós precisamos nos encher primeiro. Porque quando você estiver cheio, você não precisa nem tentar convencer a pessoa humanamente para que ela venha. Ela vai olhar para você e vai dizer: eu quero o Deus que você tem, eu quero o que você tem. Aquela mulher na beira do poço, a samaritana, não sabia quem estava ali. Jesus disse para ela: se você soubesse quem é que te pede água, é você que me daria de beber. Porque se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Avivamento é voltar o coração do povo a Deus.
é quando o nosso coração aquece de novo pelo Senhor. Uma igreja apaixonada por Jesus vai manifestar a glória de Deus na terra. Tem doutrina na igreja moderna que está matando o fervor. Uma delas se chama hipergraça. A hipergraça ensina que hoje não precisa mais orar e jejuar. São sacrifícios que foram abolidos. Assim como tantas outras doutrinas, o pecado é um acidente de percurso, faz parte da natureza humana. E está tudo bem, porque você é filho e pode aprontar todas que Deus perdoa. A hipergraça está matando o fervor da igreja. Deus está comigo, eu não preciso buscar sua presença. Estudando os avivalistas do passado, suas vidas eram marcadas por oração e jejum, não por coisas, mas pela presença de Deus na terra. Quem pode convencer você a se encontrar com Deus de novo? Quando eu falo se encontrar com Deus de novo, eu estou falando de voltar a orar. Quem pode te convencer de voltar a jejuar? E jejuar significa mortificar a carne. Não conheço nenhum crente espiritual que não jejua. Ele precisa mortificar a sua carne. A maior parte de nós, como crentes, estamos muito vivos. Por isso essa presença não se manifesta. Sabe quando Deus se manifesta? Quando você é humilhado. Você engole sapos de pernas abertas. Quando você é apontado, achincalhado, desprezado, descredenciado, apedrejado, crucificado. Como ovelha muda, você não rebate, não se defende. Você é um intercessor e não um murmurador. Você vai ser uma pessoa que vai entender que, por amor a Jesus, você vai sofrer todo tipo de perseguição, injustiça, ameaça, ataque, mas isso vai te promover. Isso vai te promover. Morra para você mesmo. Quem pode te convencer de ler a Bíblia todos os dias? Você precisa incluir na sua dieta diária, na sua dieta espiritual, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus. Qual o problema da igreja deste tempo? É uma igreja sem palavra, é uma igreja sem direção, é uma igreja perdida, é uma igreja confusa, é uma igreja sem entendimento, é uma igreja sem revelação. Porque toda e qualquer revelação, ela precisa ter respaldo da palavra. A palavra diz: julguei as profecias. Se você não conhece a Bíblia, não pode julgar profecias. Aquilo que é falado em nome de Deus. Quem pode te convencer de ser dizimista e ofertante fiel? Existe uma diferença de dar alguma coisa para Deus de vez em quando, quando sobra, e de dizer: Deus, a partir deste mês de janeiro, estou começando o meu ano, eu quero ser dizimista, eu quero a tua bênção na minha vida financeira, econômica e material, na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho, mas eu estou fazendo por amor. Eu sei que o resultado é a tua bênção me alcançar, mas eu não estou fazendo nem por necessidade, nem por tristeza, eu faço com alegria. Não deixe para ser fiel no segundo mês, porque você vai deixar para o terceiro, depois para o quarto, depois para o quinto. Depois você vai dizer: já que eu não fiz no começo do ano, eu não vou fazer. Tem muita coisa amarrada na tua vida por conta disso, porque você não cuida da casa de Deus, não cuida da obra de Deus, e você espera que Deus cuide de você e cuide da sua casa. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas.
Quem pode te convencer de cuidar dos outros, cuidar dos necessitados, dos doentes, das viúvas, dos órfãos, de adorar a Deus num culto público, num culto coletivo, na igreja? Porque o diabo, ele faz isso. Olha onde o diabo pega. A pessoa não ora mais, não jejua mais, não lê Bíblia, não contribui com o reino, não cuida das pessoas e não adora mais a Deus, nem na vida privada e nem na vida pública coletiva. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Fala com Deus no teu lugar. Você conhece ao Senhor. Tudo que você precisa dizer é: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus, eu não consigo mudar a minha realidade espiritual. Eu sei que eu sou religioso. Eu sei que eu estou frio. Eu sei que eu estou morno. Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Tira de mim tudo aquilo que me prende, me aprisiona, me paralisa. Muda, Senhor, o meu coração hoje, nesta noite. Me dá um coração, Senhor, de carne. Troca o coração de pedra. Senhor, eu não quero ser mais um aqui dentro. Eu quero que o Senhor me levante na unção do Teu Espírito. Eu quero que o Senhor me capacite, me habilite, me adestre, me prepare para o Teu propósito neste tempo profético no Brasil. E se for da vontade de Deus para o mundo, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer na tua vida o que precisa acontecer. O rebabá xalabaço, hererere urababá, hererere urababô herababá. Derrama, Senhor, sobre o teu povo rios de águas vivas. Ai, Senhor, mais, Senhor. Oh, rebabá xalabaço. Mais, Senhor. Talvez esta seja a tua última chance. Hoje é o dia do arrependimento, do conserto, da volta. Fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. Fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor enfim dominará, e o
Espírito de Deus já veio. Profeticamente, você vai para a tua casa nesta noite, com algo sobre a tua cabeça, algo sobre os teus ombros, algo sobre a tua vida, com algo sobre a tua vida. É algo espiritual, é algo que aprove ao Senhor te entregar hoje. Talvez você não entenda isso amanhã, nem depois, mas a confirmação de Deus virá pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Te prepara, ora mais, jejua mais, leia a palavra, passe tempo com Deus, não perca culto, ative a sua fé, seja fiel ao Senhor nos teus dízimos, nas tuas ofertas, nas tuas sementes, e te prepara, porque você é uma árvore frutífera. Você é uma árvore frutífera. Você nasceu para dar certo. O Senhor vai te tirar do opróbrio, da vergonha, da humilhação, da dor. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te promover, o Senhor vai fazer algo na tua vida, e as pessoas que estão à tua volta ficarão impressionadas, porque só Deus, somente Deus poderia fazer o que Ele vai fazer, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Amados, antes de irmos embora, eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta. A oferta da ceia não é para você entregar hoje, a não ser que você esteja viajando e você não vai estar aqui no domingo. O domingo é dia de ceia, nós vamos estar aqui ceando, entregando a Deus a nossa oferta especial, a nossa oferta alçada, nossa oferta de amor. Este é um envelope, em nome de Jesus. Pegue este envelope e traga a sua oferta no domingo, às 7 horas da noite. Nós vamos ungir você. A unção representa a bênção de Deus sobre a sua vida, a confirmação daquilo que Deus tem para você. Aqueles que são do mundo, eles buscam outro tipo de manifestação. Você recebe daquilo que é do céu, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é perfeito. Então, quando nós ministramos esta unção profética sobre a sua vida, é para você se preparar para receber aquilo que Deus tem para você. Nós vamos entregar no culto de domingo o óleo ungido, para que você possa entender a importância de viver debaixo desta unção. Estaremos entregando para vocês no domingo, na ceia, em nome de Jesus. Amém? Separe o teu melhor, vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Depois dessa pregação, quem pode convencer você de alguma coisa senão o Espírito Santo de Deus? Faça o seu Pix, ele está em tela. Você pode fazer neste momento o seu Pix. Você que está em casa, você que está em outra cidade, você que está assistindo neste momento o nosso culto, contribui com a obra de Deus, seja um mantenedor desta obra. Eu creio que a bênção de Deus é sobre vocês, que tem plantado neste ministério. E no domingo, se você não trouxe hoje, traga domingo em nome de Jesus. Ao ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti cobre o teu favor. Vamos ficar em pé. Aceite o que te oferto Por amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza,
certeza de que abençoado sou. Pai, neste momento eu quero apresentar o teu povo. É o nosso primeiro culto de sexta-feira do ano de 2023. O Senhor trouxe para este culto estas pessoas. Elas ouviram a tua palavra. O coração, eu acredito está em ebulição. O Senhor começou um propósito santo e divino na vida destas pessoas. E uma das coisas que o Senhor está trabalhando é a bênção financeira. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça e favor é sobre a vida deste irmão e desta irmã. Em nome de Jesus, tira ele das contas, das dívidas, da inadimplência. Em nome de Jesus, devolve a dignidade para os teus filhos, dê sabedoria para administrar. Em nome de Jesus, honra. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda malignidade, toda maldição, condenação e sentença. Remove, Pai, tudo aquilo que é estorvo do inferno. E libera, Pai, aquilo que tu tens para a tua igreja, para os teus filhos e para as tuas filhas. Eu abençoo em nome de Jesus o empresário, o empreendedor, o comerciante, negociante, profissional liberal, aquele que é autônomo, aquele que trabalha por conta, aquele que está à procura de uma oportunidade, aquele que está orando a Deus e pedindo uma porta aberta. Em nome de Jesus, eu profetizo que deste altar há liberação sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai. Traga o teu povo no culto de domingo. Em nome de Jesus, que seja um culto abençoado, que possamos separar, Senhor, as nossas dádivas, aquilo que o Senhor tem nos dado de presente, aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão. É a primeira oferta do ano, que seja a melhor oferta que possamos te entregar, e que em nome de Jesus, desta oferta, nós possamos ver, Senhor, grandes milagres, livramentos e bênçãos chegando em nome de Jesus. Eu quero abençoar a todos que estão aqui e aqueles que não estão também em nome de Jesus. Pai, eu quero orar e abençoar o projeto de vida daqueles que já entregaram, já preencheram e já colocaram sobre o teu altar. E durante o ano estaremos orando por cada um deste projeto de vida. Abençoe também os pedidos de oração, Senhor, que estão depositados aqui. Nós formamos uma grande corrente de fé, nós oramos com aqueles que estão em casa agora, por algum motivo, por alguma razão, por esta pessoa que está intercedendo por alguém. Em nome de Jesus, Senhor, ouça do alto céu, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos. Vão para casa abençoados. Que a glória de Deus se manifeste poderosamente sobre a sua vida. Deus abençoe, amo vocês, ore por mim, estarei orando.